morte do Roberto Leal deixou o mundo da música em choque. Apesar de o cantor sofrer de um cancro há já 2 anos, a notícia apanhou de surpresa algumas das nossas estrelas. Perdeu-se um grande cantor, mas acima de tudo um excelente ser humano. Como colega, sempre foi muito respeitado pelo trabalho que fez em Portugal, mas também no Brasil, levando sempre a nossa bandeira com ele. Um beijo e muita força para a família nesta altura, afirmou Mónica Sintra. Contactado pela TV 7 Dias, Fumi também se revelou devastado com a morte do amigo. Éramos muito amigos. A última vez que estive com ele, que foi cá em Portugal há cerca de 1 ano e meio ou 2 anos, percebi que ele estava doente. Fiquei muito triste. O Roberto era uma pessoa muito calma, com um grande espírito. Era uma referência para mim e para a música portuguesa, começou por dizer. Ele foi muito criticado por cá no início de carreira. Fez um grande sucesso no Brasil, mas aqui as pessoas apontavam-lhe o dedo. Mas ele nunca mudou a sua forma de ser e de estar, disse ainda o cantor, referindo, porém, que este cenário mudou nos últimos anos. As pessoas aprenderam a gostar dele e acho que, nos últimos 15 anos mais ou menos, deram-lhe o reconhecimento que ele merecia. Ele sentia-se muito acarinhado pelos portugueses e acho que isso lhe trouxe uma felicidade que ele não tinha antes. Essa foi a maior vitória dele. A destacar a grande fé do Roberto Leal, que, sempre que vinha a Portugal, fazia questão de visitar o Santuário de Fátima. Ele era um homem de fé e acreditava nessa força única que move montanhas. Mas chegou o dia em que teve de partir para outra dimensão e lá se foi, afirmou. O nosso espírito nunca morre, por isso vai ser eterno no coração de muitos portugueses. O Roberto era um excelente profissional, um bom conversador. As suas músicas marcaram uma época, uma geração e ninguém vai esquecer aquela pessoa que levou a nossa cultura até ao Brasil, disse. Acrescentando ainda, penso que fui uma das últimas colegas que trabalhou com ele nos Estados Unidos. Nessa altura, ele já estava com algumas dificuldades, mas mesmo assim não deixou de fazer o que mais amava. Foi muito bom conhecer o Roberto e privar com ele. Edmundo Vieira também se mostrou chocado com a morte do Roberto Leal. É com pesar que tomo conhecimento da morte de um grande artista, que tanto deu à música e à nossa cultura. Descansa em paz. Obrigado por tudo. Por seu lado, Sérgio Rossi destacou a grande importância do artista na cultura portuguesa e sublinha que todos os músicos em Portugal respeitavam o seu percurso. Tenho 20 anos de carreira e cresci a ouvir Roberto Leal. Era uma pessoa com muita luz, com muito boas vibrações e isso foi muito importante no meu crescimento como homem e como cantor, começou por dizer. Ele era uma inspiração. Já cantei por esse mundo fora e vivo muito com outros cantores e posso dizer que o Roberto Leal era muito respeitado em todo o lado e por toda a gente, afirmou ainda, ressalvando o impacto que o programa último a sair, RTP1, 2011, teve na forma como os portugueses olhavam para o artista. O público passou a conhecê-lo de outra forma. Foi um projeto muito importante na vida dele. Emanuel não escondeu a emoção ao falar da morte do Roberto Leal. Ele era um bom homem. Nunca dizia mal de ninguém e passava sempre uma mensagem muito espiritual. Tinha e tenho uma grande admiração e estima por ele.
sabia que estava doente, mas não estava preparado para receber esta notícia. Estou muito triste, disse, acrescentando que, no meio artístico, Roberto Leal marcava pela diferença. Ele prendeu o nosso coração. Sempre me admirei muito como artista e como pessoa. Emanuel sublinha ainda que o artista foi sempre um embaixador orgulhoso da música portuguesa e termina. Nelson e Sérgio Rosado dos Anjos trabalharam com Roberto Leal várias vezes, em Portugal e no estrangeiro, e destacam a grande simpatia que nutriam pelo cantor. Chegámos a reunir com ele por causa de uns projetos musicais. Ele gostava muito de nós e respeitava as nossas raízes. E o carinho era recíproco, começou por dizer Nelson. Sérgio recorda uma conversa com o produtor José Brito, bem reveladora do sucesso que Roberto Leal tinha além fronteiras. O pessoal hoje em dia não tem bem noção do quão grande ele foi no Brasil. O José Brito chegou a contar-nos que uma vez foi visitá-lo e o Roberto foi buscá-lo ao aeroporto, numa limusine com vidros escuros, porque nem sequer podia sair à rua, afirmou. Foi um homem que levou a cultura popular portuguesa além fronteiras e foi um enorme embaixador da nossa língua. Nelson acrescentou ainda: a nossa cultura ficou mais pobre. Enviamos os nossos mais sentidos pêsames para toda a família, nomeadamente para o Rodrigo, que nós conhecemos bem. Your friends all say it's fine, but